Se você é da geração que usa hidratante de barba e chora quando o Uber cancela a corrida, pega um lenço e cai fora. Hoje vamos voltar para a época mais rústica, ogra e sem anestesia da história da humanidade. Os famigerados anos 80. Um tempo em que o cinema para menores parecia roteirizado por um caminhoneiro embriagado e dirigido por um pedreiro de mau humor. Naquela época, a molecada não tava nem aí para essa p*** de Fortnite. A parada era trocar porrada com vampiro, achar defunto junto com os parceiros e sentir os hormônios fervendo com uma rainha das trevas decotada. Eita época boa, meu parceiro. Então larga esse suco detox, coloca uma calça mais larga e vem comigo para a época mais doida que existiu. Para abrir logo com uma tijolada nos cornos, vamos com o filme que provou que o Stephen King não precisa de um palhaço assassino para entortar a mente de uma geração. O clássico Conta Comigo. Que filme foda, meu parceiro! O filme conta a história de 4 moleques catarrentos, com as calças encardidas de terra e o dente amarelo, andando quilômetros no meio do mato para ver um defunto. Isso mesmo. Hoje em dia, o máximo que essa geração fresca faz é jogar Call of Duty sem assistência de mira ligado e se achar um fuzileiro. Em 1986, o rolê de sábado à tarde era cruzar o estado a pé, sem avisar a mãe, sobrevivendo à base de cigarro falsificado e água de poço, tudo pela chance de ver um moleque morto no mato. É a pura essência do amadurecimento na base da porrada, onde a terapia era resolver as mágoas berrando no meio do matagal. E se você achava que a caminhada era só a curiosidade de ver a realidade da morte, está enganado. O filme é sobre o tipo de amizade que hoje em dia quase não existe mais. Quando o bando de arruaceiros do Kiefer Sutherland chega querendo moer os moleques na paulada, ninguém corre. Os manos fecham o grupo, puxam uma pistola enferrujada que roubaram do pai e mostram que a amizade raiz é isso. Se um vai pro inferno, os 4 vão juntos de mãos dadas para dar voadora no capeta. Ali não tinha psicólogo nem textão de desabafo. O trauma de ter pai abusivo ou irmão falecido era curado no canivete e no juramento de que, aconteça o que acontecer, ninguém fica para trás. É uma força tão brutal que faz qualquer marmanjo barbudo querer abraçar o melhor amigo no boteco e chorar ouvindo um modão. Para produzir essa joia, que foi o primeiro grande sucesso do saudoso River Phoenix, gastaram 8 milhões de doletas e arrecadaram 52 milhões de verdinhas. Um lucro que deixou os engravatados mais felizes que gordo em rodízio de pizza. O filme custou o preço de 2 Opalas e uma caixa de rojão e faturou o suficiente para comprar um país de pequeno porte. É a prova definitiva de que para fazer história no cinema, você não precisa de orçamento bilionário nem de herói voando no fundo verde. Você só precisa de 4 moleques rústicos com sangue nos olhos, uma boa história e um defunto na floresta. E antes de continuar esse vídeo que cheira a naftalina, não esqueça de fortalecer o trampo do pai. Deixa o like e se inscreve no canal mais rústico e nostálgico do YouTube. Não custa nada, basta clicar no botão no canto da tela, meu camarada. Poxa vida! Agora nós vamos entrar direto no cinema infantil psicodélico. Vamos falar de Labirinto de 1986, um filme que pegou o conceito de conto de fadas e jogou num liquidificador cheio de laquê e substâncias proibidas pela Convenção de Genebra. Os caras gastaram pesados 25 milhões de dólares nessa loucura, o que na época dava para comprar metade das fazendas de gado do Mato Grosso, e tacaram tudo na mão do diretor Jim Henson, o pai dos Muppets, que mandou a frescura para o espaço e fez tudo com boneco prático. Cada goblin feio ou monstro com cara de batedor de carteira era uma fantasia de verdade, controlada por 3 marmanjos suando, peidando e xingando lá dentro, carregando 30 quilos de pelúcia no lombo. Tinha bicho que perdia a cabeça, bicho com cara de bife de fígado estragado. Parecia a fila do desemprego de uma colônia de duendes mutantes após uma explosão nuclear. A premissa é aquela clássica burrice de adolescente mimada. A menina interpretada pela Jennifer Connelly fica brava com o choro do irmãozinho bebê e deseja que o rei dos goblins leve o moleque embora. E não é que o lazarento leva mesmo?
Mas o capeta aqui não tem chifre nem rabo. Ele é ninguém menos que o David Bowie, encarnando o Jareth com uma peruca que parece que levou um coice de jegue e uma calça cinza tão justa, mas tão justa, que com certeza interrompeu a circulação sanguínea do homem. Aquilo ali não era um figurino, era um atentado ao pudor que traumatizou a metade das crianças da época. Para resgatar o pentelho antes que seus pais percebam a cagada, a novinha deve invadir o reino dos duendes e enfrentar o afetado cara a cara. Mas a piada final foi a bilheteria. Os caras acharam que iam ficar mais ricos que o dono do baú da felicidade, mas o filme foi um tremendo fiasco nos cinemas americanos, arrecadando míseros 12 milhões de verdinhas. Tomaram um prejuízo monumental que quase fez a produtora pedir arrego. Mas como o público dos anos 80 era macho e teimoso, o sucesso veio através das videolocadoras, onde a galera alugava a fita até o rolo magnético derreter e soltar fumaça, transformando o filme em um clássico da sessão da tarde. Agora sai da frente que a fumaça de escapamento vai subir. Vamos falar do filme Os Garotos Perdidos, que inventou o conceito de vampiro de jaqueta de couro e atitude de delinquente, muito antes de Crepúsculo inventar aquela palhaçada purpurinada que brilha no sol e chora por uma periguete. Em 1987, o diretor Joel Schumacher olhou para o mito do Drácula e pensou: está faltando óleo de motor, rock pesado e rebeldia injustificada nesta lenda. Deixa com o pai que eu resolvo. A história se passa na cidade de Santa Carla, um antro de perdição praiano que parece uma mistura de Copacabana nos anos 80 com um show do Sepultura. O irmão do protagonista, um moleque mané que acabou de se mudar, é fisgado por uma gangue de motoqueiros liderada pelo Kiefer Sutherland. Sim, o mesmo baderneiro de Conta Comigo, que nessa época devia morar nos estúdios de Hollywood, roubando o lanche dos figurantes. O cara interpreta David, um vampiro com um topete loiro oxigenado tão duro que se batesse um caminhão nele quebrava o para-choque. Michael, que tem cara de tonto que perdeu o ônibus da excursão, se enrola por um rabo de saia e acaba transformado em um ser da noite pela gangue do vampiro maloqueiro. Quando o vacilão começa a flutuar pelo quarto, feito um balão de festa junina, e tenta cravar os dentes no pescoço do irmão, vivido pelo Corey Haim no auge da fama, o pentelho, em vez de procurar o Van Helsing, vai atrás do Corey Feldman, que interpreta o Edgar Frog, um guri de 14 anos que usa bandana na cabeça, fala com a voz grossa e jura que é um caçador de monstros profissional. Juntos com Alan, outro caçador adolescente, esses arrombadinhos precisam enfrentar a horda de vampiros delinquentes para salvar o resto da cidade. A matança de seres obscuros com problemas com autoridade custou 8 milhões e meio de money e arrecadou mais de 32 milhões de dólares só nos States, deixando o pessoal da Warner rindo à toa e comprando iate com o dinheiro dos chupadores de sangue. O filme virou uma febre tão violenta que influenciou a moda de uma geração inteira de playboys que começaram a usar óculos escuros à noite e jaqueta de couro no calor de 40 graus do Rio de Janeiro só para parecerem malvadões. Se você achou que os blocos anteriores tinham muita frescura, agora nós estacionamos o caminhão no pátio da ignorância total. Vamos falar de Os Aventureiros do Bairro Proibido, o filme que pegou a mitologia chinesa, artes marciais e misticismo oriental e jogou no colo do herói mais estúpido, falastrão e canastrão que o cinema já viu. Em 1986, o diretor John Carpenter olhou para os heróis certinhos de Hollywood e pensou: vou criar um protagonista que usa regata cavada, tem o cérebro de uma ameba e erra 90% dos socos que tenta dar. É aí que entra o Kurt Russell encarnando Jack Burton, um caminhoneiro rústico que só quer saber de cobrar uma dívida de jogo e seguir viagem, mas acaba enfiado até o pescoço no submundo de Chinatown. O enredo dessa bagunça é de cair o toba da bunda. O vilão Lo Pan, um feiticeiro chinês de 2000 anos de idade que parece o seu tio-avô após passar 3 meses numa câmara de bronzeamento artificial, está condenado a viver como um fantasma decrépito, até casar com uma novinha de olhos verdes para recuperar seu shape. Como o azar do Jack Burton é magnético, a noiva do seu melhor amigo tem exatamente os tais olhos verdes e é sequestrada pela gangue do Lo Pan. Para recuperar a mulher e o seu caminhão, porque o Jack se importa muito mais com o bruto do que com a integridade física de qualquer ser humano,
O nosso herói invade o palácio subterrâneo do feiticeiro, enfrentando os capangas do vilão, que usam chapéus de palha gigantes que parecem antenas parabólicas da Sky e têm poderes elementais. Caceta! A cena do maluco inchando e explodindo de raiva é imortal, meu parceiro. O orçamento desse hospício foi de pesados 20 milhões de dólares, dinheiro suficiente para comprar todas as empresas de guincho de São Paulo na época. O filme arrecadou míseros 11 milhões de dólares, um fiasco retumbante porque o público da época não entendeu a genialidade de um filme onde o herói é um completo idiota. Mas nas locadoras, o bagulho virou religião. O filme foi alugado até a fita dar nó no videocassete. Os Aventureiros do Bairro Proibido provou que você não precisa ter superpoderes ou QI elevado para salvar o dia. Você só precisa de uma regata branca encardida, uma faca na bota e a audácia de um caminhoneiro que não aceita desaforo de um fantasma milenar safadão. Para fechar o nosso vídeo de hoje, vamos falar do filme que foi o verdadeiro teste de resistência cardíaca para a molecada dos anos 80 e 90. Elvira, a Rainha das Trevas. A produção que provou que o terror terrir pode ser bruto, escrachado e altamente agradável. Cassandra Peterson interpreta a Elvira, uma apresentadora de filmes de terror B, que perde o emprego e descobre que herdou uma mansão caindo aos pedaços de uma tia bruxa, numa cidadezinha do interior que parece o reduto oficial do Sindicato dos Fiscais da Vida Alheia. A Elvira chega naquele antro de puritanos, onde o passatempo dos moradores é vigiar o quintal dos outros e boicotar o progresso, dirigindo um conversível preto com chifres no capô e usando um figurino que parecia um atentado violento ao pudor da época. A chegada da Rainha das Trevas destrói o sistema nervoso dos velhos beatos locais e, paralelamente, vira a cabeça de toda a molecada da cidade, que passou a frequentar a igreja só para pedir perdão pelos pensamentos pecaminosos. O tio dela, um bruxo velho e pilantra com cara de quem vende terreno clandestino na lua, quer roubar o livro de feitiços que a Elvira herdou para dominar o mundo. Mas a nossa heroína da comédia gótica não deita para o capeta. Ela resolve as tretas na base do humor ácido, do deboche de quinta série e usando um decote demoníaco tão absurdo que parecia ter vida própria e força magnética. Aquele decote hipnotizou uma geração inteira de moleques que assistiam ao filme na sessão da tarde, com a mão no controle remoto, prontos para mudar de canal se a mãe entrasse na sala. A Cassandra Peterson passava cerca de 4 horas na maquiagem todos os dias para prender aquela peruca que parecia um ninho de urubu inflamável e apertar o espartilho a ponto de quase esmagar os seus órgãos vitais. Nas bilheterias, os produtores tomaram um tombo, porque o filme arrecadou pouco mais de 5 milhões de dólares na época, sendo que teve quase 8 milhões de orçamento, sendo considerado um fracasso nos cinemas. Mas nas locadoras, meus amigos, o rolo magnético da fita derreteu de tanto que a molecada rebobinava o final. Elvira fechou a década de 80 provando que para peitar literalmente o mal e o preconceito, você não precisa de textão ou de sermão. Você só precisa de muita atitude, um humor cortante e a coragem de ser a heroína que todo marmanjo gostaria de encontrar. Chegamos ao fim de mais um passeio pelos anos mais doidos do cinema. Que época boa, meu parceiro! Mas agora chegou a hora de você, que sempre está aqui, mas ainda não se inscreveu, fortalecer o lado do pai. Se inscreve aí, seu vacilão. E já deixa o like para ajudar o canal a continuar crescendo e trazendo muito mais nostalgia, filmes duvidosos e humor para todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.